tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos nas nossas aulas. E vamos também realizar as atividades da página 43 a 47 do nosso livro. Então, já pega o seu livro de história, deixa ele do seu ladinho e o seu lápis também. Quando a gente terminar de realizar essas atividades, vocês vão fazer um quiz que a professora deixou disponível para vocês nos arquivos, tá bom? Esse quiz tem 10 questões e vai ajudar a revisar um pouquinho, a relembrar um pouquinho aquilo que nós estudamos. Testar um pouquinho aí o conhecimento de vocês sobre o conteúdo de história, ok? Então, nós vamos começar. Abram o livro de vocês na página 43 e assim que acabar esse vídeo, responde o quiz de história que a professora deixou disponível para vocês. Vamos lá? Vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós estudamos. Nós estudamos sobre o nosso calendário, que começa a contar o tempo a partir do nascimento de Cristo. Nosso calendário é o cristão. Nós estudamos também sobre os povos caçadores e coletores, que viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos, que aprenderam a dominar o fogo. Estudamos sobre os agricultores e pastores, que com a prática da agricultura e do pastoreio, desenvolveu-se a sedentarização, a difusão da cerâmica, o crescimento da população. Nós estudamos também sobre o desenvolvimento da metalurgia. A partir do momento que começou a dominar o fogo, as pessoas começaram a desenvolver a agricultura e o pastoreio, elas também passaram a desenvolver outras atividades, como a metalurgia, que é o trabalho com metais, Estudamos também que a África é o berço da humanidade, porque lá foi onde encontraram o esqueleto humano mais antigo. Estudamos sobre o povoamento da América, as duas teorias, de povoamento. Uma de que os povos teriam vindo da África pelo Estreito de Bering e outra que eles teriam vindo da África pela Oceania, ok? Nós estudamos também sobre os primeiros habitantes das terras onde hoje é o Brasil. Nós vimos que lá na região de Lagoa Santa foi encontrado o crânio de Luzia, que alguns cientistas, alguns estudiosos acreditam que seja o esqueleto mais antigo das Américas, mas nós vimos também que outros estudiosos, como Nied Guidon, acreditam que lá na região de São Raimundo Nonato seja a existência mais antiga, porque encontraram lá esqueleto também humano, e acreditam que lá seja a região que foi povoada por mais tempo, mais antigo. Nós vimos também sobre os animais da megafauna, que eram animais gigantes, que habitaram aqui as Américas. Vimos também sobre os caçadores e coletores do Brasil, que era o povo de Lagoa Santa, o povo de Umbu e o povo dos Sambaquis. E vimos também sobre os agricultores e ceramistas da Amazônia, Os agricultores da Amazônia, eles desenvolveram cultivos próprios, como as plantas medicinais, os corantes comestíveis, como a mandioca, que ainda é muito utilizada hoje. Com a mandioca faz a farinha, o beiju, a tapioca, Vimos também sobre os ceramistas da Amazônia, lá na ilha de Marajó, o trabalho que eles fizeram e que ainda hoje é feito, Ok? Vamos fazer juntos a página 43. Observe o mapa a seguir. Diálogo com Ciências e Geografia. Observe o mapa a seguir. Prováveis caminhos dos povoadores da América. Então, aqui nós temos o mapa. Lembra do que estudamos em Geografia, A rosa dos ventos, a escala, a legenda, a fonte. Em que continente surgiram os primeiros habitantes da Terra? Olhando aqui no mapa, onde que os primeiros habitantes surgiram? Em que continente? Se a gente observar o mapa, os habitantes eles estão saindo daqui, Do continente africano, da África. Eles saem da África nessa direção e também nessa direção. Então, em que continente surgiram os primeiros habitantes da Terra? Surgiram na África. Ok? Como os cientistas chegaram a essa conclusão? Como que os cientistas sabem que foi lá que surgiram os primeiros habitantes?
Porque foi lá na África que acharam o quê? Foi lá que acharam o mais antigo esqueleto humano, que chamaram de Lucy, ok? C, dê outro título ao mapa. Então, você vai aí no seu livro anotar um outro título que você vai dar ao mapa. O título é Prováveis Caminhos dos Povoadores da América. Agora, você vai escolher um outro título para o seu mapa. Ok? Letra D. O que as setas azuis indicam? Essas setinhas azuis indicam o quê? Vamos ver na legenda. A setinha azul indica travessia pelo Estreito de Bering, né? Então, a setinha azul indica a travessia pelo Estreito de Bering, ok? Vamos puxar um pouquinho. Na E, o que as setas verdes indicam? Essas setinhas verdes indicam o quê? Olhando na legenda, elas indicam a travessia pela Oceania, né? Então, a travessia pela Oceania, ok? Certinho? Acompanhem comigo a leitura na página 44. Porta para a leitura e a escrita. O poema a seguir foi escrito por Marivaldo Teixeira. Leia-o com atenção. Nossos ancestrais. Quero começar falando dos nossos antepassados, de um tempo bem diferente, dos tempos sofisticados. Na mata o homem morava, dela se alimentava, com os frutos adocicados. Por carência e por acaso, nosso ancestral descobriu, batendo pedra com pedra, uma fagulha surgiu. Começaram a cozinhar dessa forma singular. O invento se expandiu. Hoje, para a vida da gente, tem muita invenção moderna, mas tudo começou lá, no ancestral da caverna. Por esse justo motivo, ao homem primitivo, nossa gratidão eterna. Vamos realizar agora o exercício da página 45, referente a este poema que nós acabamos de ler, do Marivaldo Teixeira. Então, na primeira questão, na página 45, diz assim: de que grupo humano o autor está falando na primeira estrofe? Então, na primeira estrofe do poema que nós lemos, fala assim: quero começar falando dos nossos antepassados, de um tempo bem diferente dos tempos sofisticados. Na mata o homem morava, dela se alimentava, com os frutos adocicados. De quem que o autor desse poema está falando? Ele está falando dos caçadores e coletores, né? Dos caçadores e coletores que sobreviviam da caça de animais, da coleta de frutos, né? Na questão 2, diz assim: ao dizer tempos sofisticados, o autor está se referindo, letra A, aos tempos muito antigos, letra B, aos tempos antigos, letra C, aos tempos atuais ou letra D, aos tempos futuros? Quando ele fala tempos sofisticados, marca aí no seu livro a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a letra C, né? Dos tempos atuais, o tempo que nós vivemos, né? Os tempos mais sofisticados. Então, a letra C.
Na questão 3, pergunta: de que invenção humana o autor fala na segunda estrofe? Na segunda estrofe ele fala: por carência e por acaso, nosso ancestral descobriu, batendo pedra com pedra, uma fagulha surgiu. De que descoberta é essa? A descoberta do fogo, né? Batendo pedra com pedra, uma fagulha, né? Uma faíscazinha de fogo. Então, tá falando da invenção do fogo. Questão 4. Descobertas muito antigas, feitas por nossos ancestrais, tornaram possíveis descobertas posteriores. Observe as imagens à direita e complete os espaços à esquerda, formando frases historicamente corretas. Então, vamos à primeira frase. A descoberta do tornou possível o trabalho como o bronze e o ferro. Aqui a gente tem um exemplo de um metal, né? Então, a descoberta do fogo tornou possível o trabalho com metais, como o bronze e o ferro, ok? Na segunda frase, se refere à segunda imagem, o desenvolvimento da e do possibilitou a sedentarização dos seres humanos. Aqui a gente já está vendo, né? Agricultura e pastoreio. Então, o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio possibilitou a sedentarização dos seres humanos, ok? Na última frase, se refere a essa imagem, a descoberta de como fazer tornou possível, muito tempo depois, a fabricação do... Observe aí o que tem nessa imagem. Aqui, a descoberta de como fazer a roda. Tornou possível, muito tempo depois, a fabricação do carro de boi. Esse carro aqui. Então, vamos lá. A descoberta de como fazer a roda tornou possível, muito tempo depois, a fabricação do carro de boi. Ok? Página 46. Porta para a cidadania. A reportagem a seguir é de 2017. Leia com atenção. A luta de Nied Guidon. A Fundação Museu do Homem Americano, Fundam, entidade civil sem fins lucrativos, criados por ela e outros pesquisadores em 1986 para cuidar do parque, precisa de pelo menos R$ 150 mil mensais para cobrir as despesas fixas, como o funcionamento dos acessos aos visitantes, rondas de combate à caça e segurança do museu a céu aberto. O parque não consegue gerar receita própria por falta de estrutura nas cidades ao redor. Não há bons hotéis e restaurantes. O aeroporto de São Raimundo Nonato, inaugurado em 2015, funciona de forma precária. De carro, a estrada é boa, mas longa. A viagem leva cerca de 7 horas desde Teresina. Vamos ver aqui o vocabulário, Receita é a entrada de dinheiro. Então, o parque ele não consegue gerar dinheiro, né, por conta própria. E aqui funciona de forma precária, ou seja, funciona de maneira ruim, insuficiente. Na letra A, pergunta para a gente qual é o assunto do texto. Sobre o que esse texto fala? Bom, o texto ele está falando da falta de recursos
para manter a Fundação Museu do Homem Americano. Então, vamos colocar. O texto fala sobre a falta de recursos para manter vamos usar a sigla, Fundam, que é a Fundação Museu do Homem Americano. Então, o texto fala sobre a falta de recursos para manter o fundão, ok? Na letra B, diz assim: essa fundação precisa de pelo menos 150 mil mensais para cobrir as despesas fixas. Quais são essas despesas? Então, quais são as despesas fixas que ele cita aí no texto que nós lemos? Então, despesas com funcionários. Vou mudar a cor. Despesas com funcionários para receber visitantes. Tem que ter funcionário para receber os visitantes. Impedir a caça criminosa. Então, impedir a caça criminosa, né, dos animais. Impedir o vandalismo. Que mais? E garantir a segurança do parque, né? Então, precisa de funcionários para tudo isso. E por isso tem que ter dinheiro para pagar esses funcionários. Então, despesas com funcionários para receber visitantes, impedir a caça criminosa, impedir o vandalismo e garantir a segurança do parque, ok? Página 47. Por que os animais gigantes desapareceram? Os estudiosos apontam 3 razões principais para a extinção dos animais gigantes. São elas: a mudança climática em 10 mil anos antes de Cristo. Nessa época, houve uma elevação da temperatura e muitos animais de grande porte, os animais da megafauna, não resistiram ao calor e faleceram. Um outro motivo seria as doenças, com as quais os animais domésticos contaminaram os grandes animais. E também a caça predadora, que é a caça exagerada de uma determinada espécie a ponto de causar sua extinção. Letra A. A que pergunta buscamos responder nesta página? Qual é a pergunta que nós estamos respondendo nesta página? A pergunta é essa aqui, né? Por que os animais gigantes desapareceram? Por que os animais gigantes desapareceram? Os animais da megafauna, né? Nós vimos que tem o mastodonte, tigre dente de sabre, né? Na letra B, como responder à pergunta que está no título? Por que os animais gigantes desapareceram? Ele nos dá aqui 3 alternativas, né? A mudança climática, as doenças e a caça predadora, né? Esses são os motivos apontados para o desaparecimento dos animais da megafauna: a mudança climática, as doenças e a caça predadora. Letra C. Ao longo da história, a caça desenfreada colaborou para o desaparecimento de animais. Você consegue dar exemplos de animais ameaçados de extinção atualmente?
Pensa aí um pouquinho se você sabe algum animal que esteja ameaçado de extinção. Alguns exemplos que nós podemos citar: onça-pintada, ararinha azul. Que mais? Coloca aí no seu livro os animais também que você sabe que estão em extinção. A baleia jubarte. O macaco-aranha. E outros, né? São alguns dos animais que estão em extinção. Por isso, nós devemos cuidar, né? Para que esses animais não desapareçam. Ok? Certinho? Galerinha, vamos testar os seus conhecimentos? Então, agora vocês vão acessar o quiz de história que eu deixei disponível para vocês nos arquivos da disciplina, tá bom? Deixei disponível em formato PowerPoint, também deixei um link que vai direcioná-los a um site. O quiz ele tem 10 perguntas e aí vocês vão com cada pergunta marcar a opção correta, ok? Clique em cima da opção correta. Vocês só vão conseguir avançar para a próxima pergunta quando marcarem a alternativa correta, a resposta correta, ok? Então, vamos agora relembrar aí, né, um pouquinho tudo que a gente estudou através desse quiz, ok? Bom jogo para vocês, bons estudos, beijos.